Facebook. Yes! Eba, estou entrando aqui com Norma. Bianca lindona! Yay! A Norma está acenando para mim. Estamos ao vivo aqui também na Access Consciousness Brasil. Legal! Uau! Como pode melhorar? Vamos lá! Uau! Agora Duas sim! câmeras. Essa é uma verdadeira transmissão. É high-tech. Não é? Aí, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos nos adaptando, né, Norma? Estamos aqui com duas câmeras. Eu não sei para onde eu olho, meu Deus. Todos os detalhes vão ser agora anotados através disso. Eu espero que o som esteja bom. Eu, pelo menos, te escuto super bem. Eu também. Ah, legal. Norma, nós vimos nesse domingo falar sobre uma coisa interessante. Sim, vamos, me conta. Do que a gente vai falar? Primeiro vamos acordar esse povo, Norma. Domingo à noite, o povo já tá indo dormir, tá indo assim, a gente, não, vamos acordar para a vida. Vamos acordar para a vida, exatamente. E se o negócio for a gente parar de... Quer dizer, uma coisa é a gente se divertir e ter alegria e, né? E diversão, ótimo, maravilhoso. Agora, outra coisa é a gente ficar naquela pasmaceira, assim... Se arrastando. Ei! O que será que eu vou fazer hoje? Agora que eu já vi todas as séries disponíveis no Netflix. Já vi e já revi. As melhores, e agora? O que me resta? É bem isso, né? Espera aí que eu vou pegar mais um livro para ler também. Quem sabe eu posso, né, ficar mais uma vez lendo esse livro e mais uma vez lendo esse livro. E não saímos para ação. Não é, Norma? A gente vai prolongando esses momentos como se eles fossem ser os últimos, os únicos, aquilo que está disponível, e quando isso acabar, não vai ter mais. Sim. Mas e se estar assim nesse contínuo de criação for muito mais o que tem a ver conosco? Sim. Mesmo sendo domingo à noite. Principalmente no domingo à noite, olha quanta energia de criação já pegando para a semana. Yes! E é interessante, né, Norma? A gente estava conversando um pouco, né, sobre também as pessoas que ficam olhando para o que elas não estão criando com isso tudo, do que mais para o que elas poderiam criar, né? Exato. Então eu fico lá, isso não está acontecendo, porque eu já fiz tudo, eu fico fazendo pergunta, fica lá se lamentando, né? E focando nisso, né, Norma? Sim, isso é uma coisa que realmente é super leve, super expansiva, super divertida. E você só ficar reclamando de você só achar os defeitos, só ficar lá se julgando. Por que fiz de errado? Por que eu fui fazer isso? Como que eu fiz aquilo? O que não está funcionando na minha vida? Isso é ótimo também para ter uma razão, uma justificativa para, sei lá, comer demais, dormir demais. É uma coisa tão assim nefasta isso. Verdade. Que uma coisa puxa a outra. Demais. E é assim, naquela espiral que você vai se enfiando. E aí a gente vai contando historinha, contando historinha pra gente mesmo, contando historinha para os outros, e vamos indo, né? Quanto mais a gente vai se focando nisso. É como se fosse uma coisa assim, deixa eu ficar com isso aqui até eu entender bastante. Depois que eu entender bastante isso, aí eu vou conseguir fazer alguma coisa. Sair disso. Hello! Bora acordar para a vida. Dormir demais é a energia da abundância.
Foi boa. Muita abundância, né? Abundância total. Demais. Muito bom esse interessante ponto de vista. Muito bom mesmo. Muito bom Mas mesmo. E as coisas que a gente vai usando também para si, né? As coisas que a gente vai usando com isso tudo, cada vez a gente vai encontrando uma outra história, uma outra cena, uma outra coisa que nos desagrada para ficar de novo usando todo esse mesmo mecanismo. É incrível. mecanismo. Sim, recriando e recriando e recriando e recriando. E aí é uma coisa bem interessante, né? E se a gente fosse para um outro espaço, Norma, e se a gente pudesse hoje ser gratos a todos esses problemas que a gente acha que a gente tem, daí vem a primeira pergunta, né? Isso é um problema ou é uma oportunidade, né? E se a gente olhasse tudo Exatamente. isso como uma oportunidade, formos gratas ou gratos, né, a essa oportunidade que está surgindo na sua vida, como um primeiro passo, né? Exatamente. E ter aquela coisa assim, ok. Ah, o que que é isso? O que que eu faço com Com isso? isso. Posso mudar isso? Não? Ok. Então segue adiante. Larga. Exato, exato. Como seria largar o ossinho, né? Larga. Exato. Larga esse osso. Larga esse osso. Foi uma coisa tão interessante, mais ou menos na linha do que a gente está falando agora. Eu estava há pouco, eh, de repente, quando eu me vi, eu estava aqui entrando numa coisa de reclamar de uma pessoa, na minha cabeça, tá? Conhece isso? Aqui assim, só comigo, né? Na minha cabeça, eu de repente comecei a ficar super irritada e super reclamando, eh, de uma pessoa. E aí, eu vi que eu estava entrando por todo esse, né, isso que a gente falou agora. Sim. Aí eu falei assim: "Ok, eu vou usar uma ferramenta para isso". Boa Uhum. noite. Eu vou usar uma ferramenta para isso, em o interessante ponto de vista, que é uma ferramenta que a gente pode usar, que a gente pode, quanto mais vai usando, mais você vai sendo essa energia, Isso é vamos dizer interessante. assim. Aham. E aí, ao mesmo tempo que eu estava presente com aquela coisa me incomodando, né, a pessoa, eu comecei a falar assim: "Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Uhum. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista". As 2, 3 primeiras vezes que eu comecei a falar isso, foi ficando tão desconfortável. A gente já vai ficar mais leve. Não, fica um pouquinho mais desconfortável. Mas nós somos persistentes, já não desiste. Não, mas ficou muito desconfortável, assim, sabe, uma coisa que a tensão parecia que descia, assim, pelo meu braço. Aí eu Uau. comecei a falar assim: "Interessante ponto de vista que eu tenho, olá, que eu tenho Oi, esse oi. ponto de vista sobre essa pessoa. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim". E eu nem sabia qual Uhum. era o meu ponto de Bom da ponto de vista. detalhe, eu nem sabia qual era o ponto de vista que eu tinha a meu respeito, mas eu falei: Uau. "Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim". Na hora que eu falei isso, fez assim, tchuf, e aí eu me dei conta, assim, eu tô querendo simplesmente ser a certa nessa situação, e a Uhum. outra pessoa está errada, porque está agindo blá, 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 blá. E aí quando eu virei e falei assim: "Ok, eu estou só querendo ser certa. Ah, deixa para lá, interessante ponto de vista que Ponto de vista. interessante ponto de vista que tem esse ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista". E aí a coisa foi começando a mudar Ah, muda. e Uhum. a abrir e a criar um espaço, e eu continuei repetindo isso: interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista sobre essa pessoa, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. E aí, tudo
tudo aquilo que era uma coisa, sabe, que eu estava reclamando, que eu estava isso, que estava aquilo, de repente me libertou dessa situação, Uau, eu libertei a pessoa e, sei lá, tá tudo virou tudo realmente ótimo. um Ok. interessante ponto De de ponto vista. de vista. Então essa é uma coisa, sabe, quando a gente fala, né, a gente fez essa brincadeira, né, vamos acordar para a vida. Vamos. Essa é uma das coisas que a gente fica, assim, dormindo de olho aberto, sabe, quando a Sim, gente fica ali insistindo em determinadas coisas que não funcionam, que só deixa não. a gente, Correndo. empacado num Sim, círculo vicioso, né, Bianca? sim. Sim, e correndo atrás do próprio rabo, né? Então, quanto que a gente não está disposto, às vezes, e reconhecer que, às vezes, naquele momento não estamos dispostos a perceber o que é, ser honestos conosco mesmo, que tem alguma coisa ali, né? E a partir do momento que você está disposto a reconhecer isso, podemos ir, porque nem a Norma fez, para um interessante ponto de vista, né? Que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, que o outro tem esse ponto de vista, te tira, né, Norma, né? Você vê que tá ali, você tá ali não querendo reconhecer, tá tudo ali maçarocado. Quando você para e fala, beleza, isso daqui tá acontecendo, e que nem a Norma falou, às vezes eu nem sei o que que é, só perceber a energia mesmo, que tem alguma coisa ali te parando, né? E essa disposição de, bora, acorda, vamos parar com isso, vamos ver, vamos olhar outra Para coisa, já. qual que é a É, outra possibilidade? Quais são as possibilidades aqui, exato, né? exato. E é incrível, por exemplo, eu não estava, quando eu comecei a usar a ferramenta, eu não estava com resultado na minha cabeça. Eu Sim, quero, sei lá, eu queria mudar aquilo, não importa da sim, maneira que fosse, vou usar essa ferramenta. E ter, sabe, mesmo no primeiro momento, a coisa foi ficando mais desconfortável ainda, vamos dizer assim, como se tivesse ficado mais tensa ainda. Na verdade, agora, né, que já aham. passou, eu consigo ter clareza do quanto Aham. de energia que eu estava colocando nessa situação e eu mesma ficando presa naquilo que eu estava criando, embora na historinha era assim, a pessoa fez blá 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 blá, Ela ou estava deixou de errada, né? fazer blá 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 blá. Só que aí fez assim um clarão. Era eu fazendo essa, né, Sim, essa criação toda, porque a pessoa assim, ok, a pessoa está escolhendo aquilo que ela está escolhendo. E sim. tá Tudo bem, ótimo, pessoas é, escolhem o que o que escolhem. escolhem. E de repente, quando a gente vê, a gente está enfiado numa coisa de achar que não, tem que escolher como eu acho, não. Pô, pô! Tem que escolher como. E é interessante mesmo isso, né? Quantas vezes a gente se pega fazendo isso, né? A Vivi tá falando aqui, Norma, interessante. Peraí, que fugiu. Interessante ponto de vista que eu tenho, ponto de vista que você é fodástica. Ai, Facilitadores de filha. facilitadores. Adoro as suas risadas. Dona Ai, que querida, delícia. beijo. Mas é muito legal isso mesmo, né? E se reconhecer, né, para sair desse espaço, independente do que for, né? Sem pontuar muito mesmo, né? O que poderia ser ali, né? Olha que sem forma e estrutura, né? Que sem Sim, fixar em você alguma segue coisa, o né? negócio e vai ver onde é que aquilo vai dar, né? Exatamente. Vai! Ação, gente, faz! E não desiste. E É não muito legal. desiste. Oi. Então, quais são aquelas Ah, Renato, coisas? oi. Bonitinho, beijo pro Renato. Quais Qual- são aquelas coisas que você pode, por exemplo, não é? Eh, pedir para você essa semana. O que que você Uhum. gostaria para você, para sua vida, para o seu negócio, sabe? Com tanta mudança que a gente está passando, que tal também se a gente puder começar a ser um pouco menos o efeito das coisas? E a Uau. gente começar a escolher um pouco mais.
Então, por exemplo, Sim. na hora que eu estava naquela coisa que eu contei para vocês, do interessante ponto de Ponto de vista, que vista. eu estava lá, que a pessoa está isso, a pessoa está aquilo, quem é que estava no controle da situação? A situação, Situação. a Aham. pessoa, aquilo. Não tinha Sim. ali uma escolha de verdade, porque eu estava totalmente tomada por algo. E vendo só uma possibilidade ali, né, focadinho ali, ó, né, assim. Total, Angelisa, focadinha naquilo. Na hora que liberta, eu tenho escolha aqui. Ok, o que mais está disponível para mim? E se for a mesma coisa, a cada dia na sua vida, você for conquistando para você o espaço de você, com o seu negócio, com as suas escolhas, nas suas tomadas de decisão, Decisão. onde você vai se percebendo o que essa coisa do interessante ponto de vista para mim me trouxe. Me colocou na energia de mim, de mim. Sim, Eu não sim. estava mais em reação ao outro, nem sendo presa por ninguém. Isso muda completamente, inclusive, as escolhas que passam a estar disponíveis para a gente, né, Bia? Sim, e estar em estado de permissão conosco mesmo, né, a gente fala muito sobre estar Total. em permissão com o outro, estar em permissão nas situações, mas olha que interessante você trazer isso para você, né, estar em estado de permissão com você, perceber o que se passa aqui dentro, e aí criar, né, aí seu negócio, que nem a Norma está Uhum. falando, a sua vida, todos os seus perceberes de movimento, né, de pergunta, de sair de onde você está, sem reagir e resistir até agora, tudo que passou até agora na sua vida aí, com todo esse momento, né, Norma, de quarentena e ou parou ou não parou, ou não sei o quê, tudo isso, tudo até agora, se a gente não tivesse mais esse passado, né, se a gente tivesse agora escolhas, né, o que a gente escolheria? Qual o estado de permissão que você estaria Quem com que você, seu escolheríamos? negócio, o que você escolheria? Tem uma pergunta aqui, Bianca. Temos. Tem umas situações que o ser integral diz. Tem umas situações que temos consciência de algo que para muitos parece julgamento. A intensidade da energia faz diferença. Fala um pouco sobre isso. Tem umas Digam. situações que Cadê? temos consciência de alguma coisa. Acho que a Ok. pergunta seria: como que a gente sabe se é consciência ou se é julgamento, é isso? Se a Eu acho gente que se a alguma gente coisa per por aí. O fato, quando você está consciente de algo, você simplesmente está consciente de algo. Você pode estar consciente sei lá, de uma formiga, de um cachorrinho, de um gatinho, de uma barata, aí reagiu, gente, eu vi uma reação aí. né? De uma minhoca, do, do morcego. Aham. Em si, a gente simplesmente está consciente do que está consciente. A gente não vai julgar a nossa consciência como bom ou Sim, má, porque aquilo né? Porque é uma cor branca, outra é a cor rosa, outra é a cor vermelha, outro é o amarelo. sim. Você está ali consciente de N coisas. Agora, todas as coisas das quais você está consciente são coisas confortáveis? Não necessariamente. Aham. Você pode estar consciente, por exemplo, de que alguém está mentindo. Você pode estar consciente de que alguém está falando com você, né? Blá, 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 uma coisa, e a cabeça da pessoa está indo completamente por Por outro outro lado. lugar. Sim. Então, na hora que a gente está consciente disso, a coisa é tão direta, tão imediata, tão vívida, que às vezes a gente não dá esse espaço, né? Ou essa pergunta, ok, Aham. do que eu estou consciente aqui? E Sim. imediatamente a gente acha que a gente está julgando alguém por causa disso.
pelo que a né? gente está percebendo. Se você, sei lá, se é alguém que você percebe que está mentindo e você não gostaria que aquilo fosse o que é, mas é o que é. E muitas Aham, vezes a gente se julga pelas coisas das aham. quais a gente está consciente. E Então é um isso espaço, perdão, pode falar. diga, não, Pode falar. vai lá, Pode fala terminar. depois. Não, é um perceber interessante, porque eu já fui muitas vezes, assim, para o errado de mim, do tipo: "Ah, não, isso daqui talvez não é porque eu não gostaria de enxergar que o outro poderia fazer algo", ou que nem a Norma falou, tá mentindo, né, no meu julgamento, não gostaria que ele, né, estivesse mentindo, mas onde eu tô negando o meu perceber daquela consciência, né. Então, assim, Uhum, pergunta para eu comecei a perguntar para mim, quando eu comecei a botar em dúvida, né, primeiro eu falei uhum, assim: "Onde que eu estou botando dúvida a minha consciência?". E depois eu fui para a uhum, pergunta do tipo: "Essa pessoa está de fato mentindo?", né, usando o exemplo da uhum. Norma. Se é leve no meu mundo, né, é isso, é o que é, o fato, né. Então eu percebo isso hoje com muito mais facilidade, né, bem na Uhum. leveza até do corpo mesmo, né, Norma. E sem julgamento do que se aquilo é Ah, certo ou é errado, né, você não tem às aquela vezes intensidade de reação, né. às vezes a pessoa está mentindo para ela mesma, É, e ela nem se exato. dá conta disso, e você percebe isso, porque você percebe um peso ali, lembra? Sim, O que é verdadeiro para você é leve, leve. Aham. pesado é uma mentira, algo Contração, é que uma não mentira. é para você. Então, o outro acha que é um julgamento. Bom, o que é leve para mim pode não ser leve para É para você. o outro. Então, Uhum. não vai ser uma questão de, ai, sou eu que estou certa. Aí a gente cai naquela história que eu estava falando. Aham, aham. Não, a minha consciência é que está certa. A sua tá É, exatamente o que eu quis dizer, é. A gente não tem esse julgamento, quando é consciente a gente não tem esse julgamento, né, do: "Ai, eu estou certa que ele está mentindo", não é assim, né. não, e é leve, e é uma coisa Tá tudo bem. que é leve e que principalmente não dá para a gente solidificar isso. Ah, então é Uhum. isso, e sempre vai ser isso. Daqui a 10 É, segundos pode ser que tenha mudado algo. sim. Então é uma coisa assim dinâmica da gente tá perguntando, ok, isso é leve? Isso é pesado? É Aham. isso? O que é isso? Do que eu estou consciente aqui? E você vai saber. Sim, parece que Ah, temos tem mais mais perguntas. coisa aqui. Temos Paula mais perguntas. Gonçalves. Depois de muito tempo foi ao supermercado. Roupa nova, lindona. Um conhecido me indagou por que não estava indo às caminhadas. Você está precisando. Ele disse. Pronto. Auto-julgamento Autojulgamento. imediato. Ele me chamou de gorda e flácida. Oh, ok. Cada Interessante julgamento. ponto de vista, que eu tenho esse ponto de Exato. vista. Cada julgamento que você deixa passar, ai, legal, agradeço por você se importar tanto comigo. A pessoa vai saber que ela não está sendo gentil. Para cada julgamento que você deixa passar, mais $5.000 que você faz naquele ano. Sim. E é a máquina Tchim-tchim. registradora ali É. rodando. Agora, a gente faz isso, né, a gente fala dessas coisas, porque vai ter uma hora que você vai lembrar e você vai usar e vai ficar super feliz, e isso vai te dar gás Uhum. para usar outras horas novamente. E tem momentos que a gente: "Poxa, é isso, foi isso mesmo". Ok, vive isso por 10 segundos, e aí E depois pronto, né. chega. Isso Pronto. daí é só o ponto de vista de uma outra Pessoa. pessoa e não necessariamente tem alguma coisa a ver com você, é o ponto de vista da pessoa. As pessoas, elas estão colocando para fora aquilo que elas veem, como elas se veem, enfim, diz respeito à pessoa E não a nós. e muito mais do que a você. Alguém colocou, isso seria um direcionamento? O que é E isso? e é interessante, Norma, falar sobre essa questão do interessante ponto de vista dos outros, né, a maioria do tempo,
as pessoas conversam conosco dessa forma, não é pessoal, é alguma coisa literalmente no mundo dela que ela está colocando para fora, né. Então como seria a gente ir aí para o mundo com, né, as barreiras baixas, em estado de permissão de perceber que o mundo do outro existe também e que muitas vezes isso vai vir na nossa direção de alguma forma. Se a gente está com as barreiras baixas, que nem a Norma falou, olha que elegância virar e falar: "Ai, eu sou muito grata por você estar preocupada com a minha Tá saúde". se importando tanto. A pessoa vai saber que não tá, mas você dá É, aquela linha, né, aquela sentença, aquela resposta, para ela saber que você está percebendo qual é a energia do que está ali. Ou também aqui, feito ser integral, tá nos aconselhando, dá um chute no saco. Um interessante ponto de vista. toma o meu interessante ponto de vista para você. Sem se alinhar e concordar, nem resistir, De reagir. dá um chute no saco. Sem julgamentos, né, Norma? Sem julgamentos. Nenhum julgamento sobre isso. É só um chute. É uma escolha, gente, é uma escolha. Por que não? Não, isso é uma coisa, a gente está brincando, mas isso é uma coisa muito interessante. É, tem momentos, esse vai ser o próximo, na verdade, vai ser o tema do próximo encontro que o Dr. Denria vai fazer no Clube do Livro, que ele está fazendo no Clube do Livro Sendo Você, que é, diante do julgamento, aumenta o volume, tá? Sim. E isso é uma coisa que a gente tende a fazer o quê? Enfia o rabo entre as pernas, Aham. se acanha, se diminui e para. Então, se nessa hora, se a pessoa vem e faz um bullying, você tem de falar ali Na lata naquela mesmo, né? mesma energia e dar um chega para lá, porque assim você vai estar mostrando para essa pessoa que não está ok ela sair por aí e fazendo Uhum. isso com todas as outras pessoas. E aí essa é a hora que a gente pode usar essa energia do não. Chega, isso aqui é Não inadmissível, funciona. aqui não, não funciona. E aí a Uhum. pessoa para, porque é como se a pessoa percebe uma potência, né, em você. Aham. E aí na hora que você diminui aquela potência, como se você não fosse o que na realidade você é, o que que você está fazendo? A pessoa cresce, achando que ela que, né, Que está é tendo aquilo lá, né, para poder se afirmar. sobre você. Na hora que você para aquilo, não, aí a pessoa, de verdade sabe, ela vai lidar com a tua potência. É que a gente fala, né, a energia do matar. Não. Sim, E aí ela para, porque aí ela percebe o que que é a sua potência. sim. Tomar posse dessa potência, né, Norma? Yes. Sim, deixar de ser bonzinho e dar um basta, sair do erro de si. É Exato. bem isso. Yes. Bonitinha. Isso sim, vai ficar gravada, minha Vai amora. Tá ficar perguntando. gravada, vai ser repostada, vai ser Sim, vai ser tudo para todos os lados. vai ser tudo. Por isso que a pergunta é tão maravilhosa, por isso que a gente ama tanto essas ferramentas, porque tem um monte de ferramentas que Sim, você vai usando, né, nas no N dia a dia. Uhum. situações e, assim, na hora que você começa a usar isso e você vê que, sabe, que funciona. Sim, Você vê que você não precisa mais se diminuir por nada, nem para ninguém. Meu Deus do céu. é O que só uma faz coisa. com sua autoestima, com a Não é, autoconfiança, não e o adianta. que é, nossa, é muito legal isso, Norma, porque é aquele espaço de você se apropriar mesmo, você se reconhece, né, Norma? Aquele lado de tipo, isso sou eu. E quando você vai até com essa energia para o outro, né? Não, isso daqui sou eu, não vou me diminuir na sua frente, vou continuar sendo eu. Uhum. Já a pessoa acho que nem chega perto mais, nem fala mais, né, Norma, né? Você já está tão empoderada do seu ser, de tudo isso que é incrível mesmo, né, trazer essas ferramentas para o dia a dia e se Sim, afirmar e se é. empoderar e ser você, né. É muito comum, é,
as pessoas acharem, às vezes os humanoides, né, acharem que eles vão conquistar tudo com o bem, sendo bonzinho, sendo maravilhoso. Pergunta: isso realmente funciona? As Realmente está pessoas criando. das quais você gostaria de ter, né, que elas tivessem mais respeito por você, muitas vezes é só na hora que você dá esse corte, esse basta, quando você é essa energia dessa potência de você, Sim. que é como se você, às vezes as pessoas acham que de alguma razão, se elas forem tudo isso que elas sabem que elas são, sabe, algo terrível vai acontecer, vai ter Acontecer. uma desgraça, vai Não vão mais vai gostar de algo, mim? vai ter uma destruição, vai ser um horror. E se for justo o oposto, Sim. se parte do mesmo jeito que você tem energias maravilhosas e curativas, você também tem essas tantas outras energias que são capazes de matar as limitações, É. inclusive as suas. Não Uhum. é uma palavra para ser usada, E assim é como assim como tantas outras. sim, e é interessante, né, Norma, esses dias eu estava falando com uma cliente, né, que é facilitadora de barras e tudo mais, Uhum, né, e trazendo justamente esse ponto, né, você já percebeu que falar o não ou não vou fazer isso por você, muitas vezes é onde a pessoa começa a se mover? Falar o não ali, de não, eu não vou fazer isso por você, você tem que sair daí da sua zona de conforto e escolher diferente, é ser a uhum, inspiração, né? Ser o catalisador da mudança para a pessoa sair do estado que ela está também. Né? Então, sim, né, temos esses pontos. Muitas vezes as pessoas têm esse ponto de vista: sou aqui facilitadora de barras, ou sou não sei o quê, eu tenho que ser boazinha, não posso falar não, ou não posso falar uma coisa mais firme. O ser você se requer naquele momento, você vai criar mais para aquele momento, para a pessoa falar um não, isso daqui não vai acontecer, isso daqui não funciona comigo, também é ser a inspiração uhum, para o outro sair de onde ele está, ou perceber que ele está fazendo uma coisa que não cria tanto na vida dele, né? A pessoa está ali acostumada a tratar as pessoas daquela forma, quando chega alguém com né, esse empoderamento de aqui isso não funciona, a pessoa por um segundo vai ter que, né, pensar ali, putz, aqui tem uhum. uma mudança de padrão. Então você gera, Sim. né, você canaliza assim a possibilidade de ele pensar de uma forma diferente para aquele um segundo pode mudar toda, né, o decorrer da vida daquela Sim. pessoa. Pela disposição de você ser você e falar, isso daqui não funciona, isso eu Não, não vou é. fazer, ou alguma coisa do tipo. Uhum. E por que que você precisaria ter, com você pessoas que não são gentis com você? Sim, Se a pessoa não está escolhendo diferente, aquilo não é uma gentileza com você, será que funciona você continuar sendo aquela pessoa que, né, que é o capacho, que aham, apanha, que fica ouvindo essas indelicadezas? Será que isso é honrar você? Então teve alguém ela colocou: "É muito difícil se posicionar sem reagir". É mesmo? Você pode perguntar: "O que que se requer aqui?". Eu falar sim é me honrar? Eu falar não é me é honrar? honrar. O que que é leve? Você falar não, isso é uma das outras coisas que a gente faz. Você falar não, não precisa ser, eu já falei que não sei o que. Você não Não! precisa, né? Não precisa ser aquela coisa, sabe, estourar. Não é nada disso que a gente está falando. Aham, É exatamente aquela coisa que nos casos que, né, pontuado. que Aham, se requerem colocar isso com intensidade, você pode ser isso. Não. E não tem pronto. nenhuma reação naquilo. É. É Uhum. aquilo, pronto, acabou e você segue. E você vai saber quando você está sendo isso, porque isso Sim, te energiza. sim. Ataque de raiva, a fúria, o ódio, essa coisa toda, é uma coisa que acaba com você, te depaupera depois, E o é que eu exaustivo. percebo
E o que eu percebo também quando Diferente. você vem com julgamento também, é aquele negócio que parece que você fica horas com aquele, nutrindo aquele, né? Aquele não, né? Sim, E falando, e se incomodando com aquilo. E quando é, não, é tipo não, e você volta, pronto. A intensidade acabou. pode até vir, É, né? Não, e uhum, depois você volta pro ponto, né? Você só foi sim, intensa no momento e depois tá tudo ok, né? Que nem a Norma falou, você fica ok com você com isso, né? Então não tem julgamento em cima. sim. Sim, a comunicação Não viu. não violenta, Kátia, sim, ela também tem esse, né, esse princípio que Sim. você está ouvindo o outro e tudo. E aqui também, né, a gente está falando é, de sair, de estar na pergunta e de saindo fora, de resistir, se alinhar e concordar, e de O resistir e resistir e reagir. reagir. E tipo, ok, o que se requer aqui? O que vai criar mais aqui para você, para o seu negócio, para o futuro, para as Para todos. pessoas, Uhum. para todos? Então, é uma coisa também onde a gente está se incluindo nisso e criando algo que funcione para você. E Sim. saindo daquela coisa de entender o outro, ouvir o outro, saber todas Aham. as razões e os traumas que já passou, e blá blá blá, e sem razão e sem justificativa, e simplesmente o que essa situação aqui, o que isso aqui requer de você. Aham. Honesto com você. Isso funciona para mim? Sim ou não? Sim ou E não. aí, Uhum. escolhe. Essa disposição que você clara com você é um grande passo, né, Norma, né? O que que é isso para mim? Conversa com você, Uhum, é leve para mim, não é leve uhum. para mim? O que que é isso? É bem um ponto bem É. interessante. E o que a gente fala, né, bastante na Axis do reino de nós, né, que a Norma estava falando se isso é leve para mim, ou só ficar fazendo para o outro. O reino de nós é exatamente isso. Não é só para o outro, onde eu faço só para o outro e para o outro e para o outro. Não é o meu reino, que é só para mim e para mim e para mim. É o reino onde cria para todos. Para todos. Então não vai funcionar se eu vou fazer uma coisa para o outro me matando. E não vai funcionar se eu vou fazer para mim matando o outro, né? Então perguntar com clareza o que que é isso no mundo, o que que cria isso para todos, é um bom início, né? É. E aí sim é uma coisa também onde você muda tudo, você muda o Sim, seu mundo, você muda o mundo ao do seu redor, uhum, você às vezes sem estar, vamos dizer ali, percebendo algo, você empodera outras pessoas também a escolherem por elas, sabe? Então é uma coisa que vai, né, vai amplificando, onde vai criando mais também. E sim, principalmente é uma coisa que empodera também de você saber que você sabe. Você pode não ter respostas prontas o tempo sim. inteiro, mas se você tiver as perguntas, o que se requer aqui, Muito verdade, né? que você percebe, pronto. Aí é correr para o abraço, É, e para o que leveza, quer que né? isso seja, né? E para leveza mesmo, né? E é muito legal isso, é um espaço onde você não está procurando uma resposta para o outro mesmo, né? Pelo contrário, é uma pergunta que vai mover toda essa situação, né? Então é bem legal. Testem isso, né? Se eu não estivesse reagindo, que pergunta que eu faria? Fantástico. Oi, Geralda. Sim, Kátia, o ser integral. Mandei muita coisa, processo revelador. Exatamente. É revelador. E uma coisa que é maravilhoso também, porque a gente tem assim, né? Dica, ferramenta, não sei o que a gente fala. Agora, só você pode fazer por você. Ninguém pode Sim, fazer por você. Então, isso é maravilhoso também. Porque você vai descobrir como é que é isso tudo para você. para você. E a Diferente do que sua forma, né? o outro, É, exatamente. exatamente, A sua forma de fazer exatamente. tudo isso, né? E é bem interessante isso mesmo, né, porque eu escutava bastante, tipo, porque a gente fica meio perdido, né, muitas vezes, né, mas como que eu Uhum, começo a fazer isso? Começa, que nem se você pegou uma frase aí nossa, uma pergunta nossa aqui no meio do caminho, começa por ela.
E depois as coisas vão simplesmente vindo, o seu saber vai assim, é como se te desse um play, assim, né? Do tipo, a primeira vez ali eu não tô sabendo muito, dá o play, as coisas começam a acontecer e você vai começar a ter esse perceber a todo momento, né? Essas perguntas a todo momento no seu ser. Então, Mas pela curiosidade mesmo disso, deixa eu usar aquela coisa esquisita que a pessoa estava falando. E vendo o que dá. Sabe, Norma, que eu comecei assim, você sabe, não sei se eu já te contei essa parte assim, quando eu conheci a Access, esse negócio de perguntas, né, que a gente, quando você nunca tinha escutado falar sobre isso, assim, tá bom, vai, eu não posso falar que não funciona uma coisa se eu não testo, né, Bianquinha tinha esse interessante ponto de vista, então vou pegar essas coisas estranhas aí, vou começar a falar, vamos ver se funciona, né, e cá estou eu. Eu acho que funcionou, gente. Então é bem isso mesmo, né? Faça por diversão, né? Exatamente. Porque para mim foi divertido fazer isso. Pela diversão, pela curiosidade, por de repente você vê que, uau, isso aqui mudou, aquilo ali mudou, e o que mais pode mudar? Isso aqui funcionou, outro, sabe? Sim. E vai. E aí a brincadeira vai se expandindo, né? Vai usando essas perguntas. Como pode melhorar isso para O que tudo mais que é acontece? possível? O que mais é possível? Como pode ser mais divertido? Essa é uma das que eu mais gostava de fazer e ainda gosto, claro. Acho que todos os dias eu pergunto, né? Como pode ser mais divertido e quais presentes que eu posso ganhar hoje? Eu adoro fazer essas perguntas. E, incrivelmente, eu recebo presente todos os dias. Ai, que delícia, muito bom. Pega essa energia, brinca para você também, experimenta e vê o que você cria. Nossa, quanta ferramenta, quanta coisa hoje que a gente Não falou. é? Uau, muito Que bom. delícia. Amém. Muito bom. Então é isso, é para acordar mesmo esse povo, né, Amora? Bora lá, acordar esse Sacode, povo com vambora. começar a Sacode, semana porque a vida assim. está aí, pessoal. A vida está aí. O que você vai escolher? E não tem essa de, tem a cidade, tem não sei o quê. Tem... Um dia eu vou contar qual é a minha idade. Eu vou contar para vocês, gente, ela tem 12. Ai, como pode ser mais divertido. É libertador. Imaginar essas ferramentas seria muito estranho agora, exatamente. Imagina sem barras, por exemplo. Não, gente! Técnica. Não, não existe. Não existe. Ai, que gostoso isso. Bom. Então é para começar a semana explodindo aí de escolha. É isso aí. E a gente vai fazer mais desses encontros do Sim. Sai da Cama. Como é que a gente falou? Já esquecemos. Já fizemos um podpog. Vem pra vida. Peraí. Acorda pra vida. Acorda pra vida, gente. Sacode pra vida. Vai também essa. Márcia, minha prima querida. Feliz aniversário. Pensei em você hoje. Aniversário também. Yes, escolhemos bem. Ok, pessoal. Então a gente vai fazer mais em algum momento. A gente vai anunciar, convido vocês. Toda vez que a gente perceber que vocês precisam de um sacode, a gente vai vir aqui, acorda pra vida. Aí a gente sacode. Beijo. Eu sei, Kátia, eu lembro que a perninha estava machucada, mesmo assim você recebeu barras. Eu lembro. Valeu, pessoal. Beijo. Beijo, ótima semana para vocês. Tchau.